Existe algo acontecendo no mundo e não é tão pouco sobre o certo ou errado, sobre direita ou esquerda, é sobre comportamento, apresentação e identidade. E quando eu falo de identidade, eu não falo de uma forma superficial, eu falo de identidade de uma forma de sua essência. Vem comigo no Terapiando com Pio, aqui no Convergir em Fé. Falar de identidade é te informar que nós não fazemos aquilo que nós queremos. Nós fazemos aquilo que a nossa identidade, a qual nós vestimos no presente momento, determina que nós façamos. Hoje nós vemos pessoas tentando se redefinir, tentando mudar quem são, buscando novas funções, novos afazeres e até mesmo alguns lugares dos quais ela não teria capacidade de estar assumindo. Mas uma pergunta que talvez muitas dessas pessoas não tenham se feito, mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Não se faz a si mesmo e tampouco faz ao outro. Na verdade, existe uma pergunta que quase ninguém faz. O que está por trás disso tudo? O que está por trás desta busca incansável do nunca é o suficiente? Dentro da visão sistêmica, nós olhamos para o comportamento, como todo comportamento ele tem uma raiz, assim como todo sintoma tem uma função. E na maioria das vezes, quando nós conseguimos chegar nessa raiz desse comportamento e na função desse sintoma, aí sim nós conseguimos de fato resolver o problema, porque o problema nunca é o problema. E na maioria das vezes você lida tentando tratar o problema. Por isso que você não vai conseguir alcançar o resultado que você almeja. E para que você compreenda como isso funciona, antes de qualquer sintoma, antes de qualquer função e antes de qualquer escolha consciente, existe vínculos, existe uma história, existem dores, existem desejos, existem situações das quais dores e desejos foram reprimidos, necessidades não foram atendidas, experiências que foram moldando a forma como alguém se percebe e experiências que foram moldando a forma como alguém se percebe no mundo frente ao outro, e tudo passa, na verdade, a ser o quê? Uma projeção. E o pior, na maioria das vezes, a identidade que a pessoa está vestida hoje e está manifestando não é a identidade de origem ao qual ela nasceu para viver, ao qual ela veio para estar manifestando. E se isso fez sentido para você, é exatamente isso que eu ensino dentro da minha metodologia. A identidade já é. A identidade não se restaura, a identidade não se descobre, a identidade se ativa. Porque identidade não é algo que se constrói, identidade é algo que se ativa, mas a identidade que te trouxe até aqui não irá te levar para aquilo que você quer conquistar amanhã. Porque, na verdade, quando a sua identidade não está alinhada com as suas origens, com as suas raízes, com a sua história, a vida tenta se organizar de alguma forma e na maioria das vezes essa forma, ela se torna uma forma pesada, uma forma cheia de padrões, uma forma ao qual você sente o peso do cansaço de estar carregando tantos pesos que na maioria das vezes não são seus. E a consequência disso tudo é que a sua vida vira um tormento, a sua vida relacional vive cheia de conflitos. E aqui não é sobre julgar pessoas, não é sobre julgar o outro, não é sobre criticar o outro e os seus comportamentos. É sim sobre entender processos. E talvez o maior chamado desse tempo seja voltar à essência, olhar para suas origens, curar as suas raízes, dar um sim, concordar com a sua história. E se isso te tocou, continue por aqui. Terapiando com Pio no Convergir em Fé. A minha missão é levar para você consciência antes da culpa, identidade antes dos rótulos. Um beijo no coração e até breve.